esclarecedora. Senhor ministro Eros Grau, Vossa Excelência nos traz uma questão de ordem, mandado de injunção 712, impetrante ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará, impetrado Congresso Nacional. Senhor presidente, é uma questão tão simples. Senhor presidente, é uma questão tão simples que talvez eu possa resumir. Eu estou trazendo a seguinte questão de ordem. Nós começamos a julgar o mandado de injunção em junho de 2006. Houve um pedido de vista e nós retomamos o julgamento em 12 de abril de 2007. Havia 8 votos já pronunciados. E depois desses 8 votos, houve um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa. Depois desses 8 votos, houve um pedido de desistência. Mas o ministro Joaquim já manifestou seu voto? Não, o ministro Joaquim não trouxe, já... Mas o ministro Joaquim nem está presente, eu acho que então não podemos... Sim, mas o relator do caso sou eu. Mas o processo está com vista com ele, não é isso? Não, tudo bem, então. Acho que seria A questão de ordem é única e exclusivamente para... É um incidente que surgiu a partir da formulação pela entidade sindical impetrante da desistência do mandado de injunção, quando, na verdade, já havia 8 votos que discutiram amplamente a matéria. O caso já está decidido, inclusive. Seria, na verdade, uma forma de frustrar a própria decisão do tribunal. Na verdade, me perdoe, mas não envolve a presença do ministro Joaquim? É que se deferirmos, por hipótese, a desistência, o voto do ministro ficará prejudicado. Pois é. Então aguardamos? Não, por isso que eu acho que temos que julgar. Acho que Sim, é não tenha importante dúvida. julgar essa questão de ordem, porque senão caberá à parte, na verdade, manipular os julgamentos do Supremo mediante formulação de pedidos de desistência, especialmente num instante em que já se formou Já está definido. uma maioria Já qualificada. tem uma maioria. Como é que sim. Vossa Excelência encaminha a solução da No questão? sentido de não admitir a Tá desistência, porque Tá certo. nesse caso é uma situação... É como se o julgamento tivesse começado e estivesse continuando agora, e como se de repente entrasse a parte e pretendesse Tá certo. desistir porque o resultado é um determinado. Eu indago aos colegas se há divergência. Senhor presidente. Não, eu concordo inteiramente, mas eu queria até ir um pouco mais longe. Eu não estou julgando este caso concreto, eu estou afirmando o princípio de que isto é juridicamente impossível. Por quê? Porque iniciado o julgamento, ele é, embora factualmente um ato dividido, seccionado pelo número de pessoas que se devam manifestar e compor o juízo do colegiado, ele, juridicamente, do ponto de vista jurídico, ele é um ato contínuo, ele não se interrompe mais. Iniciado o julgamento, ele continua. A analogia é feita com a sentença proferida por um juiz de primeiro grau na audiência. É como se fosse possível ao autor da causa, no meio da sentença ditada pelo magistrado, ele poder desistir no meio da decisão. Isso é ato que se exauriu, não há mais manifestação das partes, é ato do tribunal, já começou o julgamento, ele não pode ser interrompido. Ele é factualmente interrompido por outras coisas, mas do ponto de vista jurídico ele é um ato único e contínuo. Não há possibilidade teórica de desistência nisso. É como se fosse interromper uma decisão no meio da decisão para haver uma desistência. Acho que nenhuma hipótese da mesma tipo. E muito mais no caso concreto pelas razões que já foram avançadas aí de tentativa de fraudar a solução do tribunal. Ministro Marco Aurélio. Peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa, então, ao ministro Marco Aurélio. Ministro Carlos Brito, Vossa Excelência é relator
do mandado de segurança 25403, impetrante Ione Tadeu de Sá, impetrado Tribunal de Contas da União, coordenador-geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes. Senhora presidente, esse mandado de segurança impetrado por Ione Tadeu de Sá se dirige contra atos supostamente ilegais, atos do Tribunal de Contas da União e do Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes. Diz a impetrante que a filha maior solteira de servidor aposentado da Rede Mineira de Viação e que, com o falecimento deste, do seu pai, requeriu administrativamente a concessão da pensão especial prevista nas leis 6782 de 80 e 1711 de 52. Em março de 95, teve seu pedido deferido pelo Ministério dos Transportes e que recebeu o primeiro pagamento em maio daquele ano, 1995, maio. Transcorridos quase 10 anos do deferimento da pensão, a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, cito o acórdão, considerou ilegal a concessão da pensão e determinou ao Ministério de Transportes que cessasse o respectivo pagamento sob pena de responsabilidade solidária. O Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério editou a portaria e cancelou a partir desse mês, o pagamento da referida pensão. A fim de demonstrar a existência do seu direito líquido e certo, a impetrante arguiu a decadência do direito da administração, a administração rever o ato concessivo da pensão. B, a existência, no caso, de direito adquirido. C, a nulidade do procedimento administrativo no TCU, por ausência de contraditória e ampla defesa. Por fim, requeriu a concessão de liminar para o imediato restabelecimento da pensão e, no mérito, a concessão da segurança para tornar definitivo o provimento liminar. Também requeriu pagamento retroativo desde o mês de abril de 2005. Pedi informações às autoridades apontadas como coautoras antes da análise da medida liminar. As informações foram prestadas. Logo em seguida, indeferi a medida cautelatória e dei vista dos autos ao Procurador-Geral, procurador que opinou pela denegação da ordem. A impetrante interpôs agravo regimental da minha decisão, que indeferiu a liminar e o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, de pronto, eu acolho a preliminar de legitimidade passiva que arguiu o Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes. É que ele estava apenas cumprindo uma decisão, uma ordem do TCU. Portanto, a autoridade coatora somente é o próprio Tribunal de Contas da União. Ultrapassada a preliminar, passa ao mérito. Como anotada, a impetrante pondera que, decorridos quase 10 anos do reconhecimento administrativo e do pagamento ininterrupto de sua pensão, não poderia ver seus proventos cessados, pelo TCU em razão de decadência, ou ao menos sem dispor da oportunidade do contraditório e da ampla defesa. O presidente do tribunal sustenta a legalidade do ato impugnado e o faz sob o fundamento de que o ato da concessão da pensão é complexo e que, portanto, não haveria de se falar em decadência. Também afirma que o registro de concessões de aposentadorias, reformas e pensões não configura um processo contraditório ou contestatório. Bem, o caso, senhora presidente, já é conhecido nosso, O Tribunal de Contas, ao apreciar a legalidade de um ato concessivo de pensão, não precisa realmente ouvir diretamente a parte interessada. É uma relação jurídica endo-administrativa, porque é imediatamente travada entre a administração pública e ele próprio, o Tribunal de Contas. Num segundo momento, porém, com o julgamento da legalidade daquele primeiro ato administrativo, qualquer modificação prejudicial ao servidor ou ao beneficiário há de reclamar a instauração do contraditório e da ampla defesa, que me parece o caso concreto. Cuida-se de relação jurídica imediatamente travada entre a Corte de Contas e a administração. Todavia,
impressiona-me o fato de a recusa do registro da pensão ocorrer depois de passados quase 10 anos de sua Aí são 5 anos. unilateral concessão administrativa. É. Bem, então, na linha da nossa jurisprudência, eu cito aqui o ministro Gilmar Mendes, que em voto brilhante e conhecido, inclusive citando Canotilho e citando Almiro do Couto e Silva, sai em defesa do beneficiário quando transcorrido esse lapso dilatado, não é? Mas, no caso, de qualquer forma, era hipótese de revisão. O primeiro caso, pelo menos, era hipótese de revisão. Aqui não, aqui foi pelo tempo. Porque aqui ainda não houve a Aqui é o aprovação. registro. Aqui Não. é o registro Aqui é o inicial. É só o registro. Só o registro. Mas Nesse caso, eu pedi vista numa outra hipótese. Exatamente. É a mesma hipótese. mesma hipótese, É, né? um Mesma outro mandado de situação. segurança. Isso é. O meu Aqui é a discussão sobre o prazo. é Vossa sobre o Excelência- prazo, 10 anos depois, não é, do recebimento da pensão. Vossa Excelência defere. Então eu defero em parte a segurança para assegurar só o contraditório e ampla defesa. E como não, eu voto pela concessão da segurança. Agora dou por prejudicial o agravo manejado contra a minha decisão monocrática. Mas Vossa Excelência está assentando, portanto, que concede porque passados 5 anos... Somente por isso, sem que houvesse apreciação. Pelo Tribunal Pelo de Contas. Tribunal que nós assentamos esse prazo médio de 5 anos como razoável para que o Tribunal de Eu acho que o julgamento Contas... ainda não está concluído exatamente nesse Não. caso que eu pedi vista. Agora, eu tenho assentado que esse prazo médio de 5 anos no Tribunal de Contas deve ser contado a partir da entrada do processo administrativo lá na Corte de Contas. Ultrapassado esse prazo, qual a consequência? A parte, não é, sob julgamento, fica com o direito de se defender, de produzir sua defesa e instaurar o contraditório. É como estou votando aqui. Tá certo. Eu vou pedir escusas aos colegas e pedir vista também nesse processo para trazer em conjunto Perfeito. os dois mandados de segurança. Após o voto do relator, que defere o mandado de segurança, pediu vista a ministra Ellen Grace. Aguardam os demais. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 24.529, impetrante Ana Cláudia Girão Nogueira e outro, e impetrado o presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Após o voto, nesse caso, após o voto do relator, ministro Eros Grau, concedendo, o que foi acompanhado pelo ministro Sepúlveda Pertence, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar, portanto, está com a palavra para o seu voto. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Cláudia Girão Nogueira e outros contra atos do presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, que determinou a suspensão do pagamento da incorporação do reajuste de 84,32% aos vencimentos dos impetrantes, correspondente ao valor do IPC relativo ao mês de março de 1990, e do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que fez cumprir tal decisão. Na espécie, os impetrantes alegam que a decisão do TCU afrontaria a coisa julgada do Acórdão 1396, proferido pelo TRT. Nessa reclamação, a Corte Trabalhista manteve integralmente a sentença, a qual condenou a União ao pagamento do reajuste de 84,32% aos vencimentos dos impetrantes. A decisão do TCU proferida em processo de registro de aposentadoria de ex-servidor do TRT considerou ilegal a aposentadoria dos servidores, recusou-lhe o registro e dispensou a reposição das importâncias relativas ao percentual de 26,05 recebidas de boa-fé. Sustenta o TCU, preliminarmente, a existência de embargos de declaração com efeito suspensivo nos autos do procedimento administrativo. Nesse sentido, a opção desses embargos constituir-se em óbice a impetração do presente mandamos. A Corte de Contas ainda suscita a decadência do direito dos impetrantes. Alega que a publicação da decisão ocorreu em 8/10/98, tendo sido RIT impetrada apenas em 6/5/2003. No mérito, o TCU alega a inexistência de incorporação do índice dos vencimentos dos servidores, supostamente garantido pelo acordo transitado e julgado, o qual teria assegurado tão somente o direito ao reajuste dos vencimentos, na forma da lei vigente. Outro sim, a Corte sustenta
a Corte de Contas sustenta a afronta à competência constitucional prevista no artigo 71, 9 e 10, visto que os atos administrativos para cumprimento de sentenças judiciais, por gerarem despesas, estão sob jurisdição do TCU, sendo possível a determinação da supressão do índice dos vencimentos dos servidores. Informações de folhas, o TRT da 7ª Região afirma preliminarmente sua ilegitimidade passiva, visto que apenas ordenou a suspensão do pagamento dos acréscimos. No mérito aduz, tal como o TCU, que o IPC de março não configura incorporação dos vencimentos dos servidores, mas mera antecipação salarial. Quanto à efetividade da suspensão do índice de 84,32, informou que as parcelas foram suspensas a partir de 4 de 2003. Pedivista dos autos estão somente com o objetivo de certificar a efetiva ocorrência ou não de trânsito em julgado, quanto às parcelas incorporadas aos vencimentos dos ora impetrantes. Antes de maiores considerações sobre o tema, é necessário observar as peculiaridades do caso concreto, ora em apreço. A liminar foi concedida pelo relator ministro Eros Grau em 1º de 2 de 2005 para suspender os efeitos do acordo do TCU, estabelecendo seus pagamentos das parcelas salariais nos vencimentos dos impetrantes. Na ocasião do deferimento da liminar, o eminente relator, além de reconhecer a ilegitimidade do presidente do TRT, ressalvou que a matéria concernente à aplicação dos índices do IPC de março de 90 já estaria sumulada no enunciado 322 do TST. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do então Procurador-Geral Cláudio Fonteles, opinou pela concessão da ordem em razão da existência de coisa julgada e da extensão dos seus limites objetivos e subjetivos, de modo que o deferimento do pedido atinja somente os impetrantes. Em seu voto, o ministro Eros Grau enfatizou que este tribunal tem entendido que o TCU deve figurar como uma autoridade coatora em mandado de segurança quando suas decisões são revestidas de caráter impositivo. Preliminarmente, no que concerne à alegada ausência de legitimidade do presidente do TRT, acompanha a tese do eminente relator, tal como já fixado em vários precedentes da Corte. No que tange ao alegado decurso do prazo decadencial, constato que, assim como elucidado pelo relator, não obstante haja pendência de apreciação de recurso administrativo com efeito suspensivo, não há falar em decurso do prazo para impetração. Nesse sentido, destaco o decidido pelo plenário no mandado de segurança 22947, relator ministro Otávio Galotti. Mandado de segurança contra a decisão da Câmara do Tribunal de Contas, confirmada por assentada do plenário, contagem somente a partir desta última, do prazo de decadência, dado o efeito suspensivo do recurso, que a ensejou, constituindo o estágio probatório etapa final do processo seletivo para aperfeiçoamento da titularidade do cargo público, não pode, no curso dele, vir a aposentar-se voluntariamente o servidor, mandado de segurança indeferido por maioria de votos. Quanto à alegada ofensa ao princípio da ampla defesa do contraditório, o eminente relator reconheceu a existência do entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que o Tribunal de Contas, ao julgar a legalidade da concessão de aposentadoria, exercita o controle externo atribuído pela Constituição Federal, o qual não estaria jungido a um processo contraditório ou contestatório. Embora, em princípio, não existam maiores problemas em subscrever a tese do eminente relator, a depender da situação concreta em apreço, é possível vislumbrar plausibilidade no reconhecimento do direito de defesa como garantia em decorrência da supressão arbitrária de vantagens ou benefícios que tenham sido reiteradamente concedidos por considerável lapso temporal. Cito vários precedentes. Ainda que não tenha repercussão neste caso concreto, uma vez que a discussão gira em torno da ocorrência ou não do trânsito em julgado, creio que essa ressalva deve ser uma premissa sempre presente nesses casos do controle judicial de atos do TCU, hipótese que já foi discutida no caso precedente. A Lei 8.112 entrou em vigência em 12 de 12 de 90, antes do trânsito em julgado das reclamatórias trabalhistas. A rigor, o Acordo 1396 do TRT, 7ª Região, transitou em julgado em 19 de 11 de 99, ou seja, quase 9 anos após a entrada em vigor da referida lei. Por fim, o acordo do Tribunal Trabalhista assegurou aos servidores do TRT a incorporação do índice de 84,32% referente ao IPC do mês de março de 90. Quanto à afirmação de que os pagamentos dos percentuais relativos a planos econômicos não se incorporariam aos salários, meu ver, o tema em espécie é outro. Conforme bem elucidou o eminente relator, o direito líquido de certo pleiteado neste mandamos demanda a comprovação de existência ou não da coisa julgada quanto à incorporação do percentual de 84,32% aos vencimentos dos impetrantes. Assim, a tese apresentada pelo relator assevera que o acórdão
ao confirmar a condenação ao pagamento das diferenças relativas ao índice de 84,32, retroativamente às respectivas admissões, referia-se à parcela salarial pleiteada pelos impetrantes. Na espécie, parece inegável que o Acórdão 1396 transitou em julgado em 19 de 11 de 99, conforme certidão de folhas, datada de 30 de 11 de 99. Segundo registrou o eminente ministro Eros Grau, após o trânsito em julgado, a União interpôs reclamação correcional junto ao ministro corregedor do TST, pretendendo obstar a execução da coisa julgada. Em despacho de 29 de novembro de 2000, o ministro corregedor entendeu que o egrégio TST, ao rescindir a sentença de primeiro grau, que foi substituída no mundo jurídico pelo acórdão originado do julgamento de mérito do recurso pelo tribunal, proferiu decisão inócua. Em consequência, o acórdão regional permaneceu intacto, produzindo todos os efeitos jurídicos, visto que não foi atingido pela decisão do egrégio TST, inclusive viabilizando o prosseguimento da execução. Foi interposto agravo regimental, ao qual foi negado o provimento. Do mesmo modo, não foi admitido o recurso extraordinário interposto. Restou claramente demonstrada, a par da farta documentação, diz o ministro Eros Grau, juntada pelos impetrantes, a existência de coisa julgada, que lhes garante o direito à incorporação do percentual de 84,32 aos seus vencimentos. Digo incorporação, pois, como tal, ela foi reconhecida na sentença de primeiro grau. O teor do referido item C reclamava a condenação da União no pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas entre o que vem pagando desde a admissão dos então reclamantes no serviço público e o que efetivamente lhes é devido relativamente ao 13º salário, férias, FGTS até dezembro de 90, sobre diferenças pagas até a incorporação definitiva em folha de pagamento. O acórdão 1396, por sua vez, ao confirmar a condenação, assim se refere à parcela salarial pleiteada pelos recorrentes, a não aplicação aos salários dos substituídos no mês de abril de percentual de reajuste relativo ao IPC, apurado no período referenciado, como determinava a legislação. Entrar em vigor a MP número 154, publicada no Diário Oficial de 16 de março de 90, introduzindo nova sistemática de reajuste de preços e salários. Em geral, já havia incorporação ao patrimônio dos substituídos o direito ao reajuste dos salários do mês de abril, na forma disposta naqueles diplomas legais. Esse vem sendo o entendimento deste egrégio tribunal em diversos outros processos. Diante do exposto, acorda o juízo, por unanimidade conhecer os recursos, por maioria, negar-lhe provimento. No caso concreto, constato que, desde a origem, a Justiça do Trabalho exauriu a discussão sobre o pagamento das diferenças relativas ao índice de 84,32%. No referido acordo, portanto, entendeu-se que a medida provisória convertida na Lei 8.030 não pode afrontar o princípio da irretroatividade para confiscar o direito adquirido dos trabalhadores aos reajustes salariais deferidos pela Lei 7.730. Em consequência, o pagamento do percentual de 84,32 no mês de abril de 90, relativo ao IPC de março daquele ano, estava assegurado aos empregados por dispositivo legal. Caberia ao Poder Judiciário, portanto, ordenar a devida reparação, eis o teor da decisão. A reposição do percentual de 84,32 do mês de abril de 90, relativo ao IPC de 16 de 2 a 15 de 3 daquele ano, estava por lei assegurado aos empregados, cumprindo o Poder Judiciário ordenar a reparação necessária. Conforme bem salientado pelo eminente relator, a jurisprudência do tribunal firmou-se no sentido de que as decisões do TCU não podem determinar a suspensão do pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos de servidores, protegida pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrário ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Nesse sentido, há vários precedentes. Outro aspecto que é decisivo neste mandamos consiste no fato de que a matéria está coberta pelo mando da coisa julgada, inclusive por força de decisão monocrática da lavra do ministro Nelson Jobim, no AI 420-330, Ceará. A coisa julgada, eu cito, então, faço algumas considerações sobre esse assunto e digo o seguinte. O voto do relator encontra-se, por fim, em consonância com o entendimento firmado por este tribunal em vários julgados. E digo o seguinte, apesar do caso concreto, ora, em apreço, não demandar maiores reflexões, ou pelo menos não demandaria até recente discussão que foi suscitada pelo ministro Marco Aurélio, gostaria de tecer, em sede de obter dictum, algumas considerações adicionais. É necessário realizar uma distinção entre a situação constatada nesses autos
na qual a Justiça do Trabalho manifestou-se expressamente sobre a incorporação de benefícios específicos, e outras circunstâncias nas quais as sentenças e acórdãos trabalhistas convolam-se em mandados genéricos de incorporação de benefícios indevidos em desfavor da administração pública. Desse modo, condiciona o deferimento da ordem, neste caso, ao fato singular de que houve explícita menção aos índices incorporados aos proventos dos impetrantes. Hipótese distinta, porém, é aquela em que seja possível verificar que os atos judiciais da Justiça do Trabalho não especificaram os índices nem tampouco os benefícios aplicáveis. Neste caso, entendo que o Tribunal de Contas da União possuirá competência para determinar a suspensão do pagamento de incorporações indevidas aos vencimentos dos impetrantes, desde que observados os requisitos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, se for o caso. Então, a questão está realmente se há coisa julgada ou não. Destarte, com essas ressalvas, acompanho o voto do eminente ministro relator, que concedeu a segurança, confirmando a medida liminar concedida em 1º de 2 de 2005. Mas eu lembro, senhor presidente, por dever de honestidade intelectual, este não é um caso não é um caso, talvez seja um caso emblemático, mas não é um desses casos que falam bem da atuação da própria advocacia pública. Este é um caso, todos nós sabemos, contra a completa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que se enquadra naquele universo que eu, em um momento, já mencionei, aqueles casos muito próximos do estelionato pela via judicial, em que a União quedava indefesa e não restava com modo de assegurar a implementação das decisões. Isto fez a alegria de muitos advogados e, certamente, muita fortuna indevida em muitos casos. Mas nós estamos diante da coisa julgada. Recentemente, o ministro Marco Aurélio, julgando a questão do registro perante o TCU, suscitou uma reflexão nova em torno da questão. Vossa Excelência me permite? Nesse caso, há um dado importantíssimo que foi percebido pelo Tribunal de Contas da União. O reconhecimento dos 84,32% decorreu de um plano. Foi a inflação de um certo mês. E a categoria dos servidores públicos, ela tem database. E na database ocorre justamente o reajuste, né, que compatibiliza adiantamentos havidos. Daí o TCU haver sustentado que, a rigor, o título executivo judicial teve efeitos exauridos na database da categoria. Mas há mais. Além do aspecto ligado a um segmento do judiciário que terá, no caso, muito embora já na jubilação, terá direito a esse reajuste quando o Supremo proclamou inexistente esse direito, né? Nós temos que, quando da feitura dos cálculos que levam aos proventos da aposentadoria, né, surge uma nova realidade que não diz mais respeito aos vencimentos em si. E o título teria transitado em julgado quanto aos vencimentos, diz respeito aos proventos a serem auferidos. Indaga-se, quando o TCU, para registro da aposentadoria, sopesa esses cálculos, ele está invadindo seara alheia? Penso que não. Penso que não caça em si a sentença proferida, no que é limitada a vencimentos. É uma matéria que talvez, né, mereça uma reflexão maior, porque até aqui eu reconheço que o Supremo tem proclamado de forma linear, né, que essas decisões do TCU negando o registro implicam, na verdade, né, a rescisão da sentença judicial, o que não ocorre, a meu ver.
Bem, então o No ministro... outro caso, eu não sei se houve pedido de vista. Eu não sei com quem ficou, eu penso que Eu você me lembro. pediu vista. Não, eu tinha trazido o caso e Vossa Excelência suscitou essa. Hoje Vossa Excelência está trazendo uma segunda questão, que na verdade é o exaurimento. Eu não posso imaginar que uma decisão anterior ao próprio registro, à própria feitura dos cálculos que desaguaram no quantitativo que está sob a nomenclatura proventos, essa decisão repercuta em um ato futuro, que é o ato do TCU. É interessante a matéria. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer pedir vista? Não, eu peço vênia para indeferir, tendo em conta esses aspectos e ressaltando mais uma vez, né, que se está diante de uma situação em que teria havido um reconhecimento por decisão judicial, é certo, né, mas um reconhecimento contrariando a jurisprudência do Supremo e reconhecimento quanto aos vencimentos e não aos proventos, e há aqui uma articulação do TCU que teria havido até mudança de regime, né, de um regime que seria da CLT para o dito estatutário, né, eu peço vênia para indeferir a ordem. Ministra Carmen Lúcia. Bem que a sentença é de 99. A aposentadoria data de quando? É bem posterior. Né? Não, a aposentadoria é recente. Estou falando a decisão judicial é de 99. Eu me lembro que na outra sentada, essa questão também veio à baila e acho que houve um pedido de vista. Houve. Não me lembro de quem. Não sei, é uma situação idêntica A esse caso. a este caso. Bom, eu colho o voto da ministra Carmen Lúcia. Justamente as balizas do título judicial. Se essas balizas teriam o alcance de pegar também proventos da aposentadoria. Essa é uma indagação realmente... Ministra Carmen Lúcia. Senhora Presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu também acompanho o relator, concedendo a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão 291 do TCU e restabelecer os pagamentos das parcelas que foram congeladas desde abril de 2003, me parece. Ministro Ricardo Lewandowski. Que já relatou matéria há muito tempo, talvez nem se lembre mais com muita clareza, mas talvez agora do eminente ministro Gilmar Mendes possa me auxiliar. O que, na verdade, o fundamento do mandado de segurança é que o TCU não teria conferido aos impetrantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, é isto? Mas não só isso. Na verdade, se trata de registro de aposentadoria. Sim, é porque... vantagem obtida mediante... Sim, eu estou bem... no caso, é sim, 84,32. está bem claro para mim. É que eu estou pensando o seguinte, se nós deferirmos a ordem, na verdade, nós apenas estaríamos abrindo a possibilidade para ampla defesa, ou não? Não, porque neste caso nós temos uma jurisprudência de que, em se tratando de registro de aposentadoria ou de pensão, não se impõe o contraditório à ampla defesa. Sim, regra, sim. Né? Com exceção desta tese... Situações excepcionais como essa. Quanto à duração do tempo. Já temos até a súmula, né? Então, a questão fundamental é, de fato, a liceidade ou não da intervenção do TCU no registro. Afastando claro, uma parcela que foi reconhecida. O tema aqui é difícil porque se trata de, vamos dizer assim, segundo a jurisprudência do Supremo, de uma vantagem obtida contra a Constituição. Sim. Né? Porque se trata de uma vantagem obtida, seria o caso da chamada coisa julgada inconstitucional. Sim. Esse o tema delicado. O ministro Marco Aurélio suscita ainda uma outra questão, que precede a esta, dizendo que essa vantagem já teria sido exaurida, né? Porque se tratava de vantagem concedida ou em antecipação à database. Né? Mas Sua Excelência trouxe já na sentada anterior uma observação dizendo que uma coisa seria a coisa julgada em relação aos vencimentos, outra coisa seria a coisa julgada em relação aos proventos. E que este é um ato inicial, inaugural do Tribunal de Contas, um argumento que pela primeira vez foi esgrimido naquela
É que eu estou imaginando, eminente ministro Gilmar Mendes, que o fato de deferirmos a ordem não impede que nós, posteriormente, até nesse caso, eventualmente, discutamos essa tese do ministro Marco Aurélio. Não, mas dependendo da ação seria interessante que alguém suscitasse isso. Não, Pois não, ministro. Eu só gostaria, apenas um pequeno detalhe que me parece importante. Eu termino o voto dizendo o seguinte, que a coisa julgada, evidentemente, aproveita somente aos impetrantes do mandado de segurança, desse, e eu digo, trata-se de peculiaridade que impede a utilização da presente impetração como precedente para os casos de aplicação dos índices do IPC de março de 1990. Esse ponto me parece muito importante, que ele está devidamente, vamos dizer assim, enfatizado aqui. Mas se trata de uma ação coletiva, aquela que transitou em julgado, de modo que serão tantos quantos forem beneficiários desta de vista. Senhor presidente, eu estou pronto para votar, lamentavelmente, em que pese realmente ter sido uma decisão contra a Constituição, contra a jurisprudência desse tribunal, e assim é que se fabricavam o que se chamava antigamente de marajás, não é? E via judicial. Mas como se trata de uma decisão judicial transitada em julgado, não vejo como deixar de deferir a ordem. E o eminente relator tomou cuidado de circunscrever a decisão ao caso concreto, sem nenhuma repercussão mais ampla. Portanto, acompanho Sua Excelência, o eminente relator, e agora esclarecido pelas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes. Concede também a ordem. Ministro Carlos Brito. Presidente, o ministro Marco Aurélio trouxe à baila, trouxe à ribalta um fundamento que me impressiona a princípio. É de que efetivamente compete ao TCU, no caso, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. No desempenho dessa competência, o TCU pode, claro, negar registro total ao ato de concessão do benefício, como pode impugnar, glosar, portanto, essa ou aquela parcela remuneratória. É o que diz a Constituição, artigo 71, inciso de número 3, ou seja, o Tribunal de Contas desfruta de uma competência que lhe é constitucionalmente outorgada, por modo direto, inequívoco. Mas no caso dos autos, há uma pedra no meio do caminho, digamos assim, para lembrar Carlos Drummond de Andrade. É que surgiu uma decisão judicial, que transitou em julgado. E que, segundo o artigo 5º, inciso 36 da mesma Constituição, não pode ser prejudicada de ser respeitada. O ministro Marco Aurélio faz uma distinção entre coisa julgada sobre vencimento ou parcela remuneratória e coisa julgada sobre proventos. Eu entendo, ministro Marco Aurélio, que a distinção não é de ser feita, data vênia, porque no momento em que lavrada a decisão judicial, o servidor não estava aposentado. Os servidores, os impetrantes, eles estavam em plena atividade e, por isso, a decisão só poderia repercutir no campo dos respectivos vencimentos. Com o tempo é que eles adquiriram condições para aposentadoria. E, nesse caso, me parece que o Tribunal de Contas decai da sua competência, concretamente, topicamente, pontualmente, em cima do caso concreto, para fazer a exclusão da parcela identificada pela decisão judicial, explicitamente incorporada aos vencimentos e até percentualizada. Segundo o ministro Gilmar Mendes informou, a parcela foi identificada pelo seu nome, foi percentualizada e foi incorporada aos vencimentos, ou seja, a parcela se definitizou, nos termos da decisão judicial. Então, nesse confronto entre a coisa julgada e a competência do Tribunal de Contas, eu acho que o princípio de maior envergadura é o da coisa julgada.
embora reconhecendo, como todos estamos reconhecendo, a ilicitude ou até a inconstitucionalidade da concessão do ganho do benefício em sede de decisão judicial. Mas nesse confronto, acho que o princípio, Ministro o estelar Gilmar princípio teria da coisa parte julgada, né, uma das dispositiva expressões da mais decisão eminentes judicial? do princípio da segurança pública, acho que deve prevalecer. Esse é o teor da decisão. É reposição salarial de março de 90. A medida provisória número 154, de 15 de março de 90, convertida na Lei 8.030, não podia afrontar o princípio da irretroatividade para confiscar o direito adquirido dos trabalhadores aos reajustes salariais deferidos pela Lei 7.730, de 89. A reposição do percentual de 84,32% no mês de abril de 90, relativo ao IPC, de 16/2 a 15/3 daquele ano, estava por lei assegurada aos empregados, cumprindo o Poder Judiciário ordenar a reparação necessária. Você, se me permite, assim também, acho que me esclareceria. Essa verba era uma verba suscetível de ser revista, porque ela teria caráter temporário? Não, a incorporação elimina isso. Por ocasião da aposentadoria. Tem outras discussões, por exemplo, a questão levantada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que o 84,32 seria uma antecipação que deveria ser, portanto, contemplada na data base. Compensada, né? Na data base. Mas se o juiz fala de incorporar é fazer parte do corpo. Né? Incorporar é fazer parte do corpo. Mas incorporar, por isso que o problema todo é saber se é uma verba caráter temporário ou não. Esse é todo. Acho que isso aí é o centro da discussão, é saber se ela é uma verba de caráter temporário ou não. Se ela for uma antecipação, ela é uma verba de caráter temporário, portanto, ela devia ser compensada com o aumento que foi concedido futuramente. O que não deixava de ser uma incorporação. Ela se incorporava e, como incorporada, ela seria depois compensada, porque já estava incorporada aos vencimentos. O problema todo é saber se a natureza dessa verba é tal que permitia que o tribunal, sob fundamento de interpretar a decisão, podia reconsiderar ou não essa verba. Quando esses processos me chegam ao gabinete, eu procuro ver se o juiz fez uso porque quando se trata do substantivo incorporação. De uma verba definida, não de aumentos de caráter geral, isso não há dúvida nenhuma. A verba é uma verba nova, é alguma coisa que se acrescenta, tem autonomia, se suprimir, suprime substancialmente. Mas quando se trata de aumentos periódicos, este é o problema. Essa é a questão. Essa questão, inclusive, está versada em outros processos. Eu gostaria de esclarecer. Um momento só para concluir meu raciocínio. Na doutrina administrativa ou administrativista, assim como nos estatutos, nas leis orgânicas dos servidores públicos, o substantivo incorporação ganha definitividade. Significa que ele passa a fazer parte da estrutura dos vencimentos para todos os fins e efeitos, inclusive para efeito de aposentadoria. Inclusive para efeito de compensação. Não, aí eu já não interpreto assim. Um aumento de 20% de caráter geral. Eu não considero de antecipação, está incorporado com 20%. Eu não considero incorporação pro tempore. A incorporação é definitiva. É definitiva, mesmo. Então, quando os juízes usam de... Naquele período, ninguém tira. Não, o que não se computa é a verba o aumento futuro. Esse é que não se computa. Esse é que se altera. Isto é, aquela que foi concedida, foi concedida. Ninguém está retirando. O que nós queremos saber é se um aumento futuro pode ser compensado ou não com essa que foi incorporada. Aqui o que se falou realmente foi a reposição. Ministro, não, eu gostaria de esclarecer o que aconteceu. Está muito claro no meu voto. Eu até digo, no item 9 do meu voto, eu digo incorporação, entre aspas, e aqui está entre aspas, pois ela foi reconhecida como tal, tanto na sentença de primeiro grau quanto na sentença de segunda instância. Por quê? Porque foi nessa sentença dado procedência ao pedido consubstanciado no item C do pedido,
de verbas a serem apuradas em liquidação. E o que diz esse item C? Ele reclama a condenação da União no pagamento de diferenças salariais, etc., aspas, relativamente a FGTS e ao 13º e férias FGTS, sob diferenças pagas até incorporação definitiva. Pronto. Depois vem o acórdão e diz, patati patatá, introduzindo nova sistemática de reajuste de preços e salários, então já havia incorporação ao patrimônio substituído. Então, eu não tenho dúvida nenhuma com relação ao fato de que, equivocadamente ou não, a coisa julgada é pela incorporação. Eu só queria esclarecer isso. É a diferença entre a parcela ficar acostada ao vencimento e ficar incorporada, ou seja, fazer parte da estrutura do vencimento para todo sempre. E, sobretudo, para efeito de transformação em provento. De caráter geral, não entra na estrutura dos vencimentos. A estrutura dos vencimentos não se altera. O que se dá é um aumento em valores. Eu estou dizendo a Vossa Excelência, é relativos. quando a sentença se pronuncia em termos assim tão Eu sei. categóricos O que eu estou de indagando é se incorporação. isso constitui uma verba autônoma que foi concedida com caráter autônomo e foi acrescido à estrutura do vencimento. Ou se trata pura e simplesmente de uma antecipação de aumento geral. Se for uma antecipação de aumento geral, não há problema de incorporação como tal. Ele passou a valer, isso é, a verba foi aumentada naquele valor. É o cerne da questão. A esse respeito, há uma passagem muito expressiva na própria decisão do Tribunal de Contas da União, que declara o seguinte: certamente não cabe questionar as decisões do Poder Judiciário. Contudo, esta Corte, o TCU, no exercício de sua competência constitucional, pode determinar a repartição de origem o fiel cumprimento do julgado. Em nenhum momento a sentença determina implícita ou expressamente a incorporação definitiva daquele percentual. E isso não foi feito por quê? Porque a Lei 7830 de 89 concedeu as antecipações para serem compensadas na data base da categoria. Aí Este é está. o cerne da questão. Pois esse é o cerne. Pela Então, lei- é mera antecipação, ministro. Pela lei, devia ser uma mera antecipação. Então, Agora, mas na nós- sentença, Nós como a matéria foi tratada? infringiríamos a coisa julgada se nós retirássemos essa antecipação desde o momento em que ela foi concedida. Nós não estamos fazendo isso. Desde o momento em que ela foi concedida, nós reconhecemos que o foi e que esse aumento não pode ser retirado. Agora nós estamos dizendo, ele tem caráter de antecipação e por força da lei, isto é, a lei em que a sentença se baseou para conceder esse aumento, dava a esse aumento o caráter de antecipação. Portanto, por força da própria lei, em que foi, com base na qual foi reconhecido o direito dos impetrantes, essa mesma verba podia ser objeto de compensação com aumento futuro, porque era mera antecipação. Se era mera antecipação, E por até o momento definição... da aposentadoria estava absorvido. Absorvido. era para ser mera antecipação, mas se a sentença interpretou diferentemente, Não, mas a sentença não disse que era diferente. A sentença O relator concedeu com disse base no que sim. foi pedido. Celso leu. Até porque se ela Não, é o concedesse TCU. diferentemente É o do que ato foi pedido, ela impugnado. estaria com vício. A decisão diz o seguinte. A decisão é que é importante. A decisão diz o seguinte. Vou ler essa parte. A medida provisória número 154, de 15 de março de 1990, convertida na Lei 8.030 de 90, que é o Plano Collor, né, não podia afrontar o princípio da irretroatividade para confiscar o direito adquirido dos trabalhadores aos reajustes salariais deferidos pela Lei 7.730, que falava de antecipação, como já antecipou, 730 de 89. Essa lei que interessa. É que essa que é a lei que interessa para o efeito da coisa julgada. E é a lei que, na verdade, norteou a prolação da decisão Aí eu leio o judicial. segundo parágrafo. Não, nem precisa mais. Já está dizendo que não podia alterar isso. a vantagem É. da lei 7.030. Qual é a vantagem essa? Antecipação. Senhor presidente, eu vou alterar o meu voto para encaminhar, pedindo vênia ao ministro, porque depois a segunda frase, a reposição do percentual de 84,32 do mês de abril de 90, relativo ao IPC, que essa frase me impressionou, estava por lei... Folha 342. A lei fala.
relativo ao IPC de 16/2 a 15/3 daquele ano, estava por lei assegurar aos empregados, cumprindo o Poder Judiciário ordenar a reparação necessária. Na verdade, não se determinou a incorporação, mas simplesmente mandou Mas nem aplicar. pode. Aumentos gerais não se incorporam Isso. no sentido de que acrescenta alguma verba à estrutura do vencimento. parcela, Um aumento é não. um aumento. Simplesmente eleva o quantitativo do vencimento. Acabou. E a lei, na verdade, que orientou a aprovação da decisão judicial, e que é exatamente a Lei 7.830 de 89, que ela, ao disciplinar a política salarial do funcionalismo público federal, foi muito claro. Primeiro, ao manter a data base em janeiro de cada ano. Em segundo, ao estabelecer reajustes trimestrais em percentual igual à variação do IPC. E sempre que essa variação verificada no mês anterior fosse superior a 5%, os vencimentos, então, seriam reajustados, e aí estão as palavras da lei, reajustados, aspas, a título de antecipação pelo percentual excedente. Foi isso que a sentença concedeu. E essa passagem... Uma verba, um aumento que tem caráter de antecipação. E essa passagem das informações, veja o que diz o TCU. O que se observou no presente caso foi um grupo de servidores do TRT, da 7ª Região, que durante anos recebeu devidamente uma antecipação de injusto, porque apenas eles recebiam, de forma contrária à própria jurisprudência uniforme, reajuste, o percentual de 84,32%. Referente ao IPC de março, que deveria ter sido compensado em datas bases futuras. E aí invoca a lei... E, na verdade, a sentença fala na lei 7.830. Então, nós estamos realmente transpondo um conceito de coisa julgada. Mas o relator podia indicar adiamento. Nós estamos mudando a natureza do aumento que a sentença concedeu. É isso que nós estamos fazendo. Mas isso A sentença concedeu uma antecipação. Por quê? Porque a lei assim o previa. E ela aplicou essa lei. Ora, nós estamos lendo isso como se fosse um aumento definitivo. Eu tenho recebido casos em que, efetivamente, há um contraste entre o espírito da lei, entre a vontade objetiva da lei e a sua interpretação pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem tido casos, interpreta a lei, não no sentido de concessão de um acréscimo temporariamente para futura compensação. Pediu adiamento. Entendeu? Então, é preciso ver a sentença em cada caso. Pois é, mas como o ministro vai pedir vista, mas pelo que foi lido, ele faz expressa referência à Lei 7.830. Vai reexaminar, eu vou aguardar, Tá então, bem, na verdade... Aguardemos o eminente relator. O eminente relator indica adiamento. Eu indago a ministra Carmen Lúcia e o ministro Lewandowski, que o acompanharam. Eu aguardo o ministro Também vou relator. aguardar. Só peço ver ao eminente relator para observar o seguinte, que a sentença da 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, ela manda a União acrescer aos vencimentos dos promoventes um percentual de 84,32% e não a incorporar. Quer dizer, essa palavra acrescer significa exatamente que ela pode, eventualmente, ser compensada futuramente. Isso a critério, evidente. E há uma remissão direta à Lei 7.730. Pois é, que isso regulará a observado pelo matéria. Peluso, que, na verdade... É a própria sentença que faz referência à lei. Apenas para esclarecer, data vênia é muito clara. Ela diz, com as repercussões requeridas no item C do pedido. E aí falava-se incorporação. Eu vou rever isso. Pois não. Mas queria dizer desde logo que não foi simplesmente acrescer, falou incorporação. Pois não. Nós estamos ponderando, Pois o que não. nós estamos ponderando é que Sei, mas eu quero rever. está incorporada no sentido que nós não podemos retirar do Entendi momento em que a perfeitamente. sentença concedeu até ao aumento futuro a ser compensado, nós não podemos retirar. Isso aí foi incorporado. Mas isso não impede que a despesa incorporada, Venha a ser compensado. o aumento futuro é que não seja computado. O problema não é mexer no aumento que foi concedido na sentença. O problema é saber se o aumento futuro é que pode ser compensado com isso. Exatamente porque eu entendi isso é que eu pedi o adiamento. Portanto, após o voto do ministro Gilmar Mendes, indicou adiamento o eminente relator, ministro Eros Grau. Aguardam todos, inclusive o ministro Gilmar Mendes. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência já está pronto para nos trazer de retorno sua vista em mesa na questão de ordem do mandado de injunção 712. Lembrava, presidente,
de um caso também versando a espécie, em que ocorrera um pedido de desistência, já com julgamento iniciado de uma impetração. De forma monocrática, apontei o óbice ao acolhimento da desistência e trouxe ao plenário o agravo regimental. Na ocasião, eu consignei, uma vez iniciado o julgamento, descabe acolher pedido da parte desistindo do que pleiteado no mandado de segurança. A manifestação não possui o efeito de interromper a sequência da apreciação. Assim não se considerar, ter-se-á esta última norteada pela percepção da parte quanto ao desfecho da causa, valendo notar a peculiaridade do caso. Depois de julgado o mandado de segurança e indeferida a ordem, o acesso à via ordinária pressupõe deliberação do colegiado em tal sentido. Ora, a desistência pode visar anteprognóstico, levando em conta os votos já proferidos, a garantir o ingresso de ação ordinária em juízo. Votei desprovendo o agravo. Me acompanharam os ministros Carlos Aires Brito e Carmen Lúcia. Fiquei vencido. Continuo a pensar que não pode a parte, segundo o rumo do julgamento, simplesmente manifestar desistência deste ou daquele pedido, sob pena de, evidentemente, um pedido de vista surgir com consequências até mesmo estratégicas para a parte. E ela, como que, depois de haver acionado o judiciário, ela vir a manipular esse mesmo judiciário, quem sabe, rescindindo os votos proferidos. Reitero que tive a oportunidade de consignar, lamentando que naquela oportunidade não fui tão convincente como foi o ministro Eros Grau nesta sentada. Processo dialético. Não há, portanto, divergência. A única manifestação em sentido contrário, quer dizer... Esse foi um julgamento de agosto último, do dia 9 de agosto de 2007, agravo no mandado de segurança 24.584. Redator para o acordo, o ministro Ricardo Lewandowski. Bem, proclamo o resultado. A questão de ordem no mandado de injunção número 712 foi, por unanimidade, decidida nos termos do encaminhamento do eminente relator, no sentido de não admitir a desistência formulada. Eu vou parar por aqui. Gilmar. Você vai sair? 6 horas. Senhores ministros, eu trago a julgamento, vista por mim manifestar, pedido por mim manifestado, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 194.662 da Bahia. Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da segunda turma, por mim relatado, que acolheu embargos declaratórios, concedendo efeitos modificativos em razão do reconhecimento de premissa equivocada no aresto embargado. No caso
a segunda turma deu provimento, por maioria, a recurso extraordinário interposto pelo Sindicato de Trabalhadores nas indústrias e empresas petroquímicas, químicas, plásticas e afins do Estado da Bahia, Sindiquímica, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido em sede de dissídio coletivo, para aplicar cláusula de convenção coletiva de reajustes salariais, afastando a incidência da Lei 8.030 de 90, em acórdão assim emendado. Salários, reposição do poder aquisitivo, cláusula de garantia em convenção coletiva. O contrato coletivo na espécie, convenção, celebrado nos moldes da legislação em vigor e sem que se possa falar em vício na manifestação da vontade das categorias profissional e econômica envolvidas, encerra ato jurídico perfeito e acabado, cujo alcance não permite dúvidas no que as partes previram, sob o título Garantia de reajuste que política salarial superveniente, menos favorável aos trabalhadores, não seria observada, havendo de se aplicar, em qualquer hipótese, fator de atualização correspondente a 90% do índice de preços ao consumidor, insubsistência da mudança de índice de correção passados 6 meses e ante lei que, em meio à nova sistemática, sinalizou a possibilidade de empregado e empregador afastá-la no campo da livre negociação. Na oportunidade, o voto condutor da lavra do eminente ministro Marco Aurélio tinha como premissa fundamental que a espécie dos autos possui características que a distanciam de outros casos com os quais se tem defrontado esta turma. Acompanharam esse entendimento os ministros Nery da Silveira e Celso de Mello, tendo os ministros Maurício Correia e Nelson Jobim restado vencidos. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do supracitado acórdão restaram apreciados na segunda turma, com composição diversa. Enquanto o ministro relator foi substituído pelo ministro Carlos Veloso, assumiu o honroso lugar do ministro Nery da Silveira. Nessa ocasião, a turma, além de rejeitar os embargos do Sindiquímica, constatou equívoco na premissa adotada pelos votos vencedores e, como consequência, concedeu efeitos modificativos aos aclaratórios do Sindicato de Indústria Petroquímica e de Resinas Sintéticas do Estado da Bahia, Simper e outro, posteriormente transformado em Simpec. Diz a emenda do acordo. Recurso extraordinário, embargos de declaração, efeito infringente ou modificativo do julgado, premissa equivocada capaz de alterar o julgado. Citava, então, embargos de declaração 197, 169, relator ministro Sepúlveda pertence. Distinção entre obter dictum e ratio decidendi. Prevalência da lei federal superveniente que altera o padrão monetário e fixa nova política salarial em face de cláusula de acordo coletivo fixada sobre a matéria. Embargos de declaração interpostos por Simper acolhidos. Embargos de declaração interpostos por Sindiquímica rejeitados. Rejeitados os novos declaratórios, o Sindiquímica opôs os presentes embargos de divergência, em que se insurge não contra o mérito da controvérsia, mas contra a concessão de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, sustentando dissídio com os acórdãos. Mandado de segurança 21.148, embargos de declaração, ministra Ellen Grace, RMS 23841, relator ministro Eros Grau, RS 113 e 113, relator ministro Oscar Correia, entre outros precedentes cuja divergência não restou analiticamente demonstrada. O relator, eminente ministro Sepúlveda pertence, votou pelo acolhimento dos embargos de divergência, assentando que, na espécie, não se cuidava de premissa incorreta, mas de erro de julgamento na medida em que aplica erroneamente a jurisprudência sobre o assunto. Ao acolher os embargos declaratórios com efeitos modificativos, assim me manifestei quanto à controvérsia. O eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, considerou que os acórdãos sobre o tema não se identificavam com a hipótese dos autos. Não há dúvida de que a afirmação afigurou-se decisiva para o entendimento adotado. Essa orientação foi igualmente aceita pelos ministros Celso de Mello e Nery da Silveira, o que permitiu a formação da decisão majoritária. A afirmação não tinha procedência. No RS 158.880, maioria, redator para o acórdão, ministro Maurício Correia, a segunda turma afastara a violação ao princípio constitucional do direito adquirido ao assentar a prevalência da disposição legal
superveniente, ainda que de forma contrária ao que firmado em cláusula de acordo coletivo. A emenda está assim redigida, dizia eu. Também no agravo de instrumento, agravo regimental número 177.742, relator ministro Maurício Correia, dentre outros, fixara-se esse entendimento. Fica evidente, assim, que nenhuma novidade havia no parágrafo único da cláusula 4ª do acordo. Inegável, outro sim, que quando da decisão em apreço, a matéria já havia sido decidida no contexto específico referido pelo relator, previsão contratual anterior entre as partes, contemplando o afastamento da aplicação da lei de política salarial menos benéfica ao trabalhador. Afigura-se, pois, que essa premissa incorreta, contida no voto do relator, foi decisiva para que se formasse a decisão ora impugnada. Dizia eu, portanto, nos embargos de declaração. Não parece relevante a consideração suscitada pelo ministro Veloso, segundo a qual o possível equívoco da premissa teria sido apontado pelo voto vencido de Jobim, que demonstrou que a turma tinha em espécie igual entendimento que a turma tinha em espécie igual entendimento diverso do voto do relator. É dizer, que a turma fora devidamente advertida do entendimento que vinha adotando em espécie igual. Decisivo se afigura, isto sim, que essa premissa tenha sido aceita como correta pela maioria e, por isso, integrado à ratio decidente. E aí eu fazia uma incursão pela distinção entre ratio decidendi e obter dictum, para dizer o seguinte: afigura-se fundamental a distinção entre ratio decidendi e obter dictum, tendo em vista a necessidade ou a imprescindibilidade dos argumentos para a formação da decisão obtida. E citava, inclusive, uma monografia célebre do professor Schluter, lá de Münster, Winfried Schluter, sob o título Das Obter Dictum. Embora possa haver controvérsias, dizia eu, sobre a distinção entre ratio decidendi e obter dictum, é certo que um critério menos impreciso indica que integra a ratio decidendi premissa que não possa ser eliminada sem afetar o próprio conteúdo da decisão. Citava então Schluter, página 85. E dizia eu: não tenho a menor dúvida de que, neste caso, a maioria formada adotou uma premissa incorreta quanto à distinção do caso em relação à jurisprudência desta Corte, no sentido de que prevalece a disposição de cláusula de acordo coletivo em face de lei federal que dispõe de forma distinta sobre reajuste salarial. Assim, havendo uma premissa incorreta no julgamento do recurso extraordinário, que deve ser corrigida, acolho os embargos declaratórios interpostos por Simper, conferindo-lhes efeito modificativo do julgado para assentar que não há distinção entre este caso e os precedentes desta Corte. Essa é a decisão nos embargos declaratórios. Em consequência, nega o seguimento ao recurso extraordinário de Sindiquímica para declarar que prevalece a lei federal superveniente que altera o padrão monetário e fixa nova política salarial em face de cláusula de acordo coletivo fixada sobre a matéria, tal como a jurisprudência que se fixara. E agora digo, então, em caso não há dúvida de que há equívoco no acordo primitivo do recurso extraordinário, uma vez que a jurisprudência desta Corte, à época do julgamento, já tinha entendimento consolidado quanto à prevalência da disposição legal superveniente, no caso a Lei 8.030, ao expressamente firmado em cláusula de acordo coletivo. Isto é, ao contrário do afirmado no voto condutor do Aresto, a questão não era nova, mas já havia sido decidido no âmbito do STF e da segunda turma. E cito, então, o RS 158.880 e o AI 177.742, ambos da relatoria do ministro Maurício Correia. Por outro lado, é clara e antiga tendência de ampliar-se a possibilidade de aplicar efeitos modificativos aos embargos de declaração, para ensejar a correção de equívocos manifestos. Por exemplo, esta Corte já acolheu declaratórios para corrigir erro na contagem de prazo recursal. Ademais, ambas as turmas deste tribunal já admitiram a possibilidade de sanar premissas equivocadas em sede de embargos de declaração.
E aí eu cito vários precedentes. RE 197.167 pertence, AI 143.755, Maurício Correia. Nesse contexto, importante considerar-se o equívoco em comento, considerar-se o equívoco em comento constitui erro de julgamento ou premissa equivocada. A princípio, a distinção entre os dois institutos parece residir na posição que cada um ocupa na prestação jurisdicional. Enquanto a premissa equivocada refere-se a vícios na base, no suporte que fundamenta a decisão, o erro de julgamento é relativo a defeito na conclusão da controvérsia. Na espécie, o equívoco no aresto primitivo concerne a semelhança do caso concreto com a jurisprudência construída na Corte e não propriamente com a conclusão do julgado, que decidiu que a Lei 8.030 não repercutiu sobre a convenção coletiva em apreço. Dessa forma, a proposição, a espécie dos autos possui características que a distanciam de outros casos com os quais se tem defrontado esta turma, do voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso extraordinário, constitui fundamento do qual decorre que afeta, mas não se confunde com a conclusão do julgado. Com efeito, no caso em apreço, a caracterização da situação como distinta das hipóteses já apreciadas pelo tribunal importou em equívoco manifesto nos parâmetros sobre os quais a turma decidiu, isto é, na delimitação do próprio assunto devolvido. Como bem ponderou o ministro Nelson Jobim, quando do julgamento dos segundos aclaratórios, a proposição equivocada permitiu o julgamento que desconsiderasse a necessidade de revisão da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, como se tratasse de questão nova. Leio Jobim. Da simples leitura do acórdão proferido no primeiro julgamento, verifica-se uma contradição séria, totalmente desprezada pela formulação trazida no voto vencedor. Nesse sentido, para que uma tese consolidada a partir de diversos e variados julgados do tribunal seja alterada, não basta uma simples menção à discordância que existiria entre a nova tese proposta a essa jurisprudência. É necessária, como forma de prover os ministros com todos os dados relevantes acerca da questão e a real dimensão da mudança que se quer empreender, que a nova tese seja minuciosamente examinada sob os dois ângulos. No primeiro deles, verifica-se a lógica interna da argumentação nova trazida, ou seja, se o novo argumento é adequado e coerente por si só, com força normativa suficiente para se impor de forma legítima e afastar eventuais contra-argumentações. Entretanto, dizia Jobim, isso não basta para que a nova tese suplante a consolidada posição de forma adequada. O segundo ângulo de exame se faz com base nos eventuais precedentes que o tribunal tenha em contrário. Essa coerência externa da argumentação exige um confronto explícito com a tese que se quer alterar, inclusive por meio de uma comparação detalhada, como tentei realizar em meu primeiro voto, entre as circunstâncias que formaram a jurisprudência e as circunstâncias que o caso apresenta. É preciso também uma verificação de mutação social, política ou institucional que coloque o novo debate dentro de adequadas fronteiras. Sem esse exercício, que, em última análise, vem para confirmar a supremacia que damos à nossa jurisprudência, não é possível concluir por uma alteração legítima e abalizada de nosso anterior posicionamento. Esse cuidado é fundamental para que nossas premissas sejam corretamente tratadas, ou seja, que uma mudança de jurisprudência seja compreendida claramente pelos ministros como, de fato, mudança de jurisprudência. A decisão que se reavalia agora não foi tomada nesse contexto. Muito ao contrário, a questão foi colocada como um julgamento tópico, específico, esparso, como o primeiro dos casos a ser enfrentado pelo tribunal. Tanto foi assim que nem se teve o cuidado de submeter a questão ao pleno, já que a jurisprudência consolidada abrangia julgamentos plenários. É nesse ponto que o julgamento apresentava omissão e contradição externada por meio de uma premissa incorreta, dizia Jobim. Evidentemente, digo eu, decidir a questão pela primeira vez sem opor precedentes consolidados implica exame muito distinto da confrontação com fundamentos sedimentados no tribunal. Na oportunidade do julgamento dos primeiros embargos de declaração, a segunda turma constatou o equívoco manifesto e corrigiu para definir adequadamente a controvérsia à luz dos precedentes já formados no tribunal, razão pela qual foram emprestados efeitos modificativos. Eventualmente,
A proposição equivocada, por constituir a base que fundamenta e suporta o exame da controvérsia, poderia até mesmo obstar o conhecimento de eventuais embargos de divergência, pois indica diversidade de quadros fáticos, que, a rigor, são similares. Em situação que aproveita a espécie, decisão do ilustre ministro Sepúlveda Pertence bem apontou que os embargos de divergência não se prestam para corrigir premissas equivocadas. Dizia Sua Excelência, então, neste caso, RS 177-063, embargos de declaração e embargos de divergência. Os embargantes buscam, em embargos de divergência, corrigir premissa que entendem equivocada e que serviu de fundamento para o acordo embargado. Nos termos do artigo 330 do Regimento Interno, cabem em embargos de divergência a decisão de turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do plenário. Desse modo, os embargos de divergência não se prestam para discutir a correção do acórdão embargado, dizia Sua Excelência, ainda que se trate de premissa equivocada, posto que, para tanto, serviriam os embargos de declaração. Como os próprios embargantes afirmam, apesar de o fazer no intuito de destacar o equívoco ocorrido, os precedentes paradigmas por eles invocados não correspondem ao tema tratado no acordo embargado. Destaque-se que a aplicação errônea de jurisprudência por si só nem sempre enseja erro em judicando, mas pode cuidar de verdadeira premissa equivocada. De fato, há hipóteses, como o presente caso, em que o afastamento equivocado da jurisprudência constitui, a meu ver, vício na delimitação do assunto sobre o qual a Corte decidirá, e não erro no julgamento da questão. Nesse sentido, ainda que mantido o equívoco de considerar como diverso o caso dos autos em relação aos precedentes fixados pelo Tribunal, poderia a turma ter decidido que não prevalecia direito adquirido e ato jurídico perfeito para regime jurídico, situação em que, afastado qualquer erro de julgamento, persistiria a premissa equivocada. Repita-se que, em caso, o impróprio afastamento da jurisprudência desta Corte integrou a ratio decidendi, determinando exame pela turma fora do contexto apropriado, como bem elucidou o ministro Nelson Jobim no voto supracitado, mas que não se confunde com a conclusão de privilegiar dispositivo de convenção coletiva em detrimento de superveniente norma que disponha sobre reajuste salarial. De outra sorte, o alerta nos doutos votos vencidos não impede o reconhecimento do equívoco manifesto em sede de embargos declaratórios. Como frisei no julgamento dos primeiros embargos de declaração, o indispensável é que a premissa equivocada tenha sido aceita como certa e integrado à ratio decidendi da douta maioria. Não parece razoável que a existência de voto vencido indicando a ocorrência de inexatidões na verificação da tempestividade ou do preparo, por exemplo, obste o reconhecimento e correção em sede de embargos de declaração. A correção do equívoco manifesto é dever de ofício do julgador, que não está sujeito à preclusão pro judicato nos termos do artigo 463 do CPC. Dessa forma, data máxima vênia, não se verifica, a meu ver, a alegada divergência com os arestos paradigmas, mandado de segurança 21.148, relatora ministra Ellen Grace, RMS 23841, relator ministro Eros Grau, e RE 113.113, embargos de declaração, relator ministro Oscar Correia. Eis que os efeitos modificativos decorreram de imperiosa correção, a meu ver, de premissa equivocada no aresto embargado por declaração, e não de mera retificação de erro de julgamento. Logo, não se configura identidade de bases fáticas entre as hipóteses confrontadas, nem disparidade de conclusões. Ressalte-se, além disso, que o reconhecimento do equívoco em apreço como erro de julgamento e o restabelecimento do acórdão primitivo do recurso extraordinário ensejariam, sem sombra de dúvidas, novos embargos de divergência, para prevalecer a flagrante e notória jurisprudência consolidada neste plenário em sentido oposto ao aresto que se pretende restabelecer. De fato, é firme o entendimento deste pleno no sentido de que a aplicação imediata de leis que alteram o padrão monetário a despeito de previsões contratuais de reajuste salarial não implica violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Cito os RS 136.901, 141.190 e 164.836, redator para o acordo ministro Jobim.
Assim, o acolhimento dos presentes embargos de divergência apenas retardaria a resolução da controvérsia em prejuízo da economia e celeridade processual. Portanto, ausentes a indispensável semelhança de bases fáticas e disparidade de conclusões, além de flagrante a jurisprudência contrária ao interesse do embargante, não conheço dos embargos de divergência. É como voto. Vossa Excelência, confesso, quase me convenceu. A hora já vai adiantada, são 18 horas e 28 minutos. Se os colegas que votam antes de mim permitirem, eu peço vista e trarei na próxima sessão, quarta-feira, o processo. Em vista, e, portanto, após o voto, neste caso houve o voto do ministro Pertence, que acolhia os embargos de divergência, e o meu voto, que não conhece dos embargos, pediu vista o ministro Marco Aurélio. Está encerrada a sessão.